Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Olá a todos, estamos aqui novamente para mais uma aula de Ciências da Natureza do 7º ano. Vamos passar aqui nossos 15 minutinhos falando dessa disciplina extraordinária e muito importante para a vida de vocês. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 6. Mas, como você sabe, antes da gente começar, vamos dar uma revisada da última aula, a aula de número 5, certo? Então, na aula de número 5, nós vimos os tipos de polias, né? Falamos lá que as polias são máquinas simples que são de extrema importância para várias atividades que nós fazemos no dia a dia. Então, nós definimos dois tipos de polia. As polias fixas, no caso aqui, ó, lembra lá da polia do poço lá, da vela, né? Então aqui é a polia fixa, que ela tem a função de mudar a direção da força aplicada. Então, se você aplica uma força para baixo, a polia na outra extremidade, ela transmite uma força para cima, certo? E temos as polias móveis, que tem como função diminuir a intensidade da força aplicada. Então, quanto mais polias você coloca no sistema, menor será a força necessária que você terá que puxar a corda para subir o bloco, por exemplo. Só que, eu disse lá que tem um porém, né? Você tem que puxar muito mais corda se quiser subir um bloco colocando várias polias acopladas, certo? Então, qualquer dúvida que vocês têm sobre esse assunto, reassistam a aula lá, peguem lá, coloquem o vídeo lá, vão fazendo as suas anotações, que é muito importante você sempre ir vendo as aulas novamente. Então hoje, gente, vamos estudar a nossa máquina simples mais querida, que são as engrenagens. Ah, professor, por que você está falando que é a mais querida? Porque eu tenho certeza que você já andou em uma máquina complexa que usa uma engrenagem, certo? Você vai me falar no final do vídeo, aí, professor, é verdade, já andei mesmo. Então, segue aí. Ó, antes da gente falar sobre as engrenagens em si, a gente tem que falar da roda dentada. Professor, o que é uma roda dentada? É uma roda com dentes? Sim, a roda dentada é uma roda com dentes. Só que não é esse dente aqui que a gente escova, não. São outros dentes. Então, ó, as máquinas simples, às vezes, fazem parte de outras máquinas mais complexas. Como eu falei para você, tem a nossa máquina simples de hoje, a engrenagem, ela geralmente não trabalha sozinha. Ela trabalha em conjunto com outras máquinas, né? E o conjunto dessas outras máquinas, a gente dá o nome de máquinas complexas, que elas são um pouco mais difíceis de detalhar que as máquinas simples. Então, ó, a roda dentada ela faz parte desse grupo aí de máquinas simples que fazem parte das máquinas complexas. Então, a roda dentada ou roda com dentes. Professor, mostre bem aí um exemplo aí dessa roda com dente, por favor. Tá aqui, jovem. Olha aqui, ó. Temos aqui uma roda, né? Temos aqui um eixo e olha os dentes dela. Ó. Isso aqui que eu chamo de dente, ó. Dente por quê? Porque ele tem a função de encaixar em alguma coisa. Por isso que eu digo dente. Ó. Ele tem a função de encaixar em alguma outra máquina ou outro objeto. Então, ó, essa aqui é a nossa roda com dente. É a roda dentada, certo? E as engrenagens, elas são rodas dentadas? Sim, as engrenagens elas são rodas dentadas. Toda engrenagem é uma roda dentada, mas nem toda roda dentada é uma engrenagem. Eu vou te mostrar por quê. Ó. Em geral, as rodas dentadas são interligadas por correntes. Olha só, preste atenção. Vê se você já não viu uma roda dentada interligada por uma corrente. Galerinha, o que é isso aqui? Isso aqui é a coroa e a catraca de uma bicicleta. Ó. Olha aqui a corrente da bicicleta. Olha aqui a engrenagem, olha os dentes. Olha aqui a acoplagem da coroa com a catraca via corrente. Olha aqui as diversas rodas dentadas de diversos tamanhos. Isso aí é o que eu vou chamar de
roda dentada interligada por uma corrente. Só que as engrenagens não são rodas dentadas interligadas por correntes. As engrenagens, elas são rodas dentadas que são conectadas diretamente. Ou seja, elas são acopladas, certo? Elas não necessitam de uma corrente para interligá-las. Elas são interligadas diretamente, como mostra a figura. Olha aí. Veja que elas se encaixam, ó, e elas não precisam de uma corrente para transmitir o movimento. Ó. Essa aqui vai rodando para um lado, essa aqui roda para o outro, e essa aqui roda para o outro, viu? Então, a gente vai combinar assim, ó, as engrenagens, elas são rodas dentadas interligadas diretamente, ou seja, são rodas dentadas acopladas. E como é que elas funcionam, professor? Me explique aí. Ó, os dentes, né, garantem que a força aplicada a uma engrenagem faça com que as engrenagens vizinhas também girem. Ou seja, quando a engrenagem está se movimentando, ela está transmitindo força para a engrenagem que está acoplada a ela, certo? Então, gente, as engrenagens elas são usadas para transmitir força e movimento dentro de um sistema de engrenagens. Então, se você tem uma engrenagem se movimentando para um lado, ela vai transmitir movimento para outra engrenagem que vai se movimentar para outro lado. E aí, se essa engrenagem estiver acoplada a outra engrenagem, ela vai se movimentar para outro lado. É o sistema de engrenagens acopladas. Tudo bem? Ó, então, gente, as engrenagens podem ser usadas para aumentar ou diminuir a velocidade com que elas giram, mudar a direção e o sentido do movimento ou transmitir uma força aplicada de uma parte a outra em uma máquina. Então, olha como as engrenagens são poderosas. 1. Ela tem função de aumentar ou diminuir a velocidade. 2. Ela tem função de mudar a direção e o sentido do movimento. E 3. Elas têm a função de transmitir a força aplicada. Então, elas são muito importantes, certo? Olha aí, ó, no exemplo da bike, que a gente vai estudar mais adiante, mais detalhadamente, ok? Então, seguindo. Qual é a função dos dentes nas engrenagens, certo? Eles estão ali por um motivo. Então, qual é a função do dente? Ó? O número de dentes que uma engrenagem possui, ela determina a relação do número de voltas que elas realizam. Como assim, professor? Então quer dizer que se eu tiver mais dentes, a engrenagem vai dar mais voltas? Não é bem assim. Nós vamos para o nosso ambiente de simulações e lá vocês vão entender isso direitinho, certo? Bom, gente, então aqui eu estou no nosso ambiente de simulações de engrenagem e eu vou realizar alguns experimentos básicos com vocês a respeito do acoplamento de engrenagens, certo? Então, primeiramente eu vou desenhar aqui, ó, uma engrenagem grandona, pronto, inúmeros dentes, né? Ela tem inúmeros dentes, certo? Aqui do lado dela, eu vou desenhar uma engrenagemzinha menor, pronto. Perceba que a engrenagem maior tem mais dentes que a engrenagem menor. Agora eu quero que você observe o seguinte, ó. Foque aqui nessa linha aqui, ó, nas duas engrenagens ao mesmo tempo. Eu quero que você veja o que acontece quando eu aplico um movimento no sentido horário da engrenagem grande. Então é como se eu estivesse pegando a engrenagem e girando ela no sentido horário. Eu vou colocar o meu sistema para se movimentar e eu quero que vocês percebam o que vai acontecer, certo? Então vamos lá. Olha aí o que está acontecendo. Número 1. A engrenagem maior está se movimentando muito mais lentamente que a engrenagem menor. Número 2. A engrenagem maior está se movimentando no sentido horário, enquanto a engrenagem menor está se movimentando no sentido contrário. Olha, no sentido anti-horário. Então, essa é a sacada da associação de engrenagens, certo? Então, eu vou parar bem aqui o meu experimento e eu vou fazer rapidão outro experimento. Ó.
eu vou colocar aqui outra engrenagem. E aqui eu vou colocar outra engrenagem. Então, eu vou colocar aqui outra engrenagem um pouquinho mais... Ó, perceba que elas têm quase o mesmo tamanho, essas duas. Eu vou colocar o meu sistema para girar no sentido horário, né? Baseando aqui, pegando como referência a minha engrenagem maior. E veja o que acontece agora, ó. Perceba que a engrenagem maior, ela se movimenta mais lentamente que as duas outras engrenagens. E perceba que essas duas engrenagens pequenas, ó, ela tem os mesmos sentidos de movimento, que é o sentido anti-horário. Então, essa engrenagem aqui no sentido horário, ela está transmitindo movimento para as duas engrenagens. Só que essa e essa estão se movimentando em sentidos opostos. Essa aqui que é a grande sacada das engrenagens, certo? É por isso que lá no slide eu comento que a associação de engrenagens, elas têm a função de reduzir ou aumentar a velocidade, e 2, ela tem sentido de mudar a direção e o sentido, e 3, ela tem a função de transmitir a força, transmitir o movimento para as outras engrenagens vizinhas. Ok? Então, eu acho que isso ficou bem claro. Vamos voltar para o nosso slide, certo? Ó, vamos ver aqui algumas curiosidades sobre a função das engrenagens. A primeira curiosidade é o seguinte: em algumas bicicletas existe a possibilidade de trocar a quantidade de dentes na roda, ou seja, trocar a marcha da bicicleta. Com certeza, se você já teve uma bicicleta de marcha, você já se perguntou como é que funcionava aquilo. Porque você tinha várias engrenagens, e aí quando você apertava o botãozinho lá de mudar a marcha, você ou pedalava mais rápido, ou pedalava mais lentamente. É justamente isso que acontece no sistema de associação de polias, né? A troca de marchas, ela é feita a partir da transmissão de movimento das diversas engrenagens que a sua bike possui, ok? Então, quando você trocava as marchas da sua bicicleta, você estava mudando a relação entre as rodas dentadas que tem na sua bike com o esforço físico necessário para deslocar a bike. Ou seja, quando você mudava a marcha, você alterava o esforço que você fazia para pedalar. Então, se você colocava a marcha mais pesada, você tinha um esforço maior para pedalar, mas você conseguia passar, por exemplo, em uma estrada que tinha terra, por exemplo, ou areia. Se você colocava numa marcha mais lenta, você dava várias pedaladas sem muito esforço, mas perdia velocidade. Ok? Ó, essa ilustração aqui é muito clara. Perceba quantas engrenagens tem e quantos dentes elas vão ganhando ao decorrer que elas aumentam de tamanho. Ó. Então aqui nós temos uma engrenagem pequenininha com os dentes. E aí vai passando aqui a gente tem uma engrenagem super gigante com vários dentes. E a corrente, ela quando você trocava a marcha, ela ia passando, né? Ela ia trocando de engrenagem. E aí isso é o que? Você vai diminuindo o tamanho da sua engrenagem. Você vai aumentando o número de voltas que ela dá. Olha aí, que interessante. Então, gente, essa aqui é uma das funções essenciais das engrenagens na nossa vida. Claro que existem vários exemplos de aplicações dela. Essas engrenagens, elas estão em diversos lugares, ok? Ó, a atividade que eu tenho hoje para vocês, gente, ela é uma atividade um pouco maior que as outras. Vocês vão ter que responder a nossa listinha de exercícios sobre todas as máquinas simples que falamos até agora, certo? Você tem que pegar essa lista no comentário fixado do vídeo. Então eu vou deixar lá em formato PDF. Professor, como é que eu vou entregar essa lista? Ó, você deverá entregar essa lista ou digitalizada ou escrita. O que eu quero dizer com isso? Ou você pode digitar no seu computador a lista e escrever a resposta, ou você pode escrever num papel e tirar a foto. E aí você vai mandar para o meu Zap ou para o meu e-mail, ok? Então você coloca lá o seu nome lá na lista, porque eu não sou vidente, eu não vou saber
quem é você se você não colocar seu nome, certo? Então, é a nossa primeira listinha de exercícios sobre as máquinas simples. Ótima aula essa de hoje, né? Eu já vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima aula de Ciência da Natureza. Valeu, galera! Fui!